Ela pensou que era apenas um check-up de rotina, nada que pudesse mudar sua vida. Mas no instante em que o médico milionário tocou sua pele, algo nele mudou, e diante de todos, ele perdeu o controle. Inscreva-se no canal para saber o que aconteceu depois. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Isabela Costa esfregou os olhos cansados e se levantou da cama estreita do apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena. Pela janela pequena, conseguia ver os primeiros raios de sol pintando o céu cinzento de São Paulo com tons alaranjados. Mais um dia começava na maior cidade do Brasil. Isabela, filha, você já acordou? A voz fraca da mãe ecoou do quarto ao lado. Já, mãe. Vou preparar seu café da manhã. Marina ajeitou os cabelos castanhos em um rabo de cavalo e colocou o roupão. Dona Lúcia sofria de diabetes há 5 anos e os medicamentos consumiam boa parte do salário que Marina recebia trabalhando no Hospital Albert Einstein. Na cozinha minúscula, preparou o café preto e separou os medicamentos da mãe em doses certinhas. O cheiro familiar do café brasileiro encheu o apartamento, trazendo um momento de conforto em meio às preocupações financeiras que pareciam nunca ter fim. O doutor. Henrique disse que os exames estão melhorando, mentiu Marina, servindo o café para a mãe. Na verdade, os últimos resultados mostravam que seria necessário intensificar o tratamento, o que significava mais gastos. Não se preocupe tanto comigo, Marina. Você é nova, deveria estar aproveitando a vida, namorando. Dona Lúcia segurou a mão da filha com carinho. Mãe, eu tenho apenas 28 anos. Tenho tempo de sobra para essas coisas. Marina forçou um sorriso. A verdade era que não sobrava energia nem tempo para relacionamentos. Entre o hospital, a faculdade de administração que cursava à noite e os cuidados com a mãe, mal conseguia respirar. Após tomar banho e vestir o uniforme branco impecável, Marina pegou o metrô na estação Vila Madalena. O vagão estava lotado como sempre, cheio de trabalhadores que começavam mais um dia na correria paulistana. Ela se apoiou na porta e observou a cidade acordando através das janelas. Os prédios infinitos, o trânsito já começando a engrossar, as pessoas caminhando apressadas nas calçadas. 40 minutos depois, desceu na estação Sumaré e caminhou até o Hospital Albert Einstein. O imponente edifício de vidro e concreto sempre a impressionava. Era um dos melhores hospitais da América Latina, onde trabalhava há 3 anos como enfermeira no setor de check-ups executivos. Bom dia, Marina, cumprimentou Juliana, sua colega de trabalho, já no elevador. Bom dia, Ju, como foi o fim de semana? Ah, você sabe, Netflix e pizza. E você? Saiu com alguém interessante? Juliana sempre tentava convencê-la a sair mais. Estudei para a prova de gestão hospitalar e cuidei da mãe. Marina deu de ombros. Menina, você vai virar freira desse jeito. São Paulo está cheio de homens interessantes. Marina riu. Juliana não entendia que sua realidade era diferente. Enquanto outras mulheres de sua idade se preocupavam com relacionamentos e diversão, ela tinha responsabilidades que não podia ignorar. No vestiário, trocou de roupa e conferiu a agenda do dia. Terça-feira sempre era movimentada no setor de check-ups. Empresários, políticos, celebridades, todos vinham fazer seus exames de rotina no Einstein, pagando valores que equivaliam a meses do seu salário. Marina, chamou a enfermeira-chefe Carla, você vai ficar responsável pelo check-up completo do senhor Gabriel Montenegro hoje. Paciente VIP, então capricha no atendimento. O nome não lhe dizia nada, mas pacientes VIP significavam que ela deveria estar extra atenta a cada detalhe. Era esse tipo de excelência no atendimento que mantinha sua posição no hospital. Às 9 em ponto, Marina organizou todos os materiais necessários na sala de exames. Verificou a pressão dos equipamentos, organizou as fichas e aguardou o primeiro paciente do dia, sem imaginar que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente diferente. Gabriel Montenegro chegou ao Hospital Einstein 10 minutos atrasado, o que era raro para alguém conhecido pela pontualidade obsessiva. Aos 35 anos, era dono de um império empresarial que incluía construtoras, investimentos imobiliários e uma série de negócios que o colocavam entre os homens mais ricos do Brasil. Senhor Montenegro, o senhor está atrasado, observou Ricardo, seu assistente pessoal, enquanto caminhavam pelos corredores luxuosos do hospital.
Reunião com os japoneses se estendeu. Gabriel ajustou o punho da camisa social italiana. Estava cansado. Nos últimos meses tinha dormido apenas 4 horas por noite, fechando negócios que movimentariam bilhões de reais. O check-up anual era apenas mais uma obrigação em sua agenda lotada. A enfermeira responsável pelo seu exame já deve estar esperando. Eu fico aqui aguardando. Gabriel acenou com a cabeça e seguiu para a sala indicada. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta, como sempre fazia em seus escritórios. Senhor Montenegro! Uma voz feminina suave fez com que ele levantasse os olhos da tela do celular. Gabriel parou no meio da sala. À sua frente estava uma mulher de aproximadamente 28 anos, cabelos castanhos presos em um coque profissional, olhos verdes expressivos e uma beleza natural que o pegou completamente desprevenido. O uniforme branco realçava sua silhueta feminina sem ser vulgar. Sou Marina Santos, enfermeira responsável pelo seu check-up hoje. Ela estendeu a mão educadamente, mantendo um sorriso profissional. Gabriel apertou a mão dela, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu corpo. A pele de Marina era macia, e ele segurou o cumprimento 1 segundo a mais do que seria apropriado. Gabriel Montenegro, disse ele, percebendo que pela primeira vez em anos havia esquecido de verificar as mensagens no celular ao entrar em um ambiente. Muito prazer. Vamos começar com algumas perguntas de rotina. Marina pegou uma ficha em sua prancheta, tentando ignorar o fato de que o homem à sua frente era incrivelmente atraente. Alto, cabelos escuros penteados com perfeição, olhos castanhos penetrantes e um porte que exalava poder e confiança. Há quanto tempo não faz um check-up completo? Perguntou ela, mantendo o tom profissional. 2 anos. Gabriel se sentou na cadeira indicada, observando cada movimento dela. Marina tinha uma elegância natural, diferente das mulheres sofisticadas com quem estava acostumado. Algum problema de saúde na família? Diabetes, hipertensão, problemas cardíacos? Marina fazia as perguntas de rotina, mas sentia o olhar intenso dele sobre si. Meu pai teve infarto aos 60 anos. Morreu no escritório. Gabriel respondeu secamente, como sempre fazia quando o assunto era família. Sinto muito. Marina levantou os olhos da ficha e o encarou com sinceridade. Deve ter sido muito difícil. Gabriel ficou surpreso com a genuína compaixão no olhar dela. Estava acostumado com condolências vazias de pessoas interessadas em seus negócios, mas Marina parecia realmente se importar. Aconteceu há 10 anos. Estou acostumado. Ele desviou o olhar desconfortável com a emoção que a expressão dela despertou nele. Vamos começar com a aferição dos sinais vitais. Marina pegou o aparelho de pressão. Preciso que remova a camisa e sente aqui na maca. Gabriel hesitou por um momento. Normalmente, exames médicos eram procedimentos rápidos e impessoais, mas algo na presença de Marina fazia tudo parecer diferente. Ele removeu a camisa social, revelando um corpo atlético mantido com exercícios regulares. Marina colocou o manguito do aparelho de pressão em seu braço, e o toque de suas mãos fez Gabriel sentir uma tensão que nada tinha a ver com nervosismo médico. Pressão um pouco alta, observou ela, franzindo o senho. 160 por 100. O senhor está estressado ultimamente? Sempre. Gabriel olhou para o rosto concentrado dela, enquanto Marina anotava os resultados. Trabalho muito. Isso não é desculpa para não cuidar da saúde. Marina o repreendeu gentilmente, de um jeito que ninguém ousava fazer há anos. O dinheiro não serve para nada se você não estiver vivo para aproveitá-lo. Gabriel riu, genuinamente divertido. A senhora é sempre tão direta com os pacientes? Quando necessário. Marina sorriu e Gabriel sentiu algo se mover dentro do peito. Agora vou fazer a ausculta cardíaca. Respire normalmente. Quando Marina colocou o estetoscópio no peito dele, Gabriel sentiu seu coração disparar. Não era apenas pelo toque profissional dela, era pela proximidade, pelo perfume suave que emanava de seus cabelos, pela concentração séria em seu rosto. Batimentos acelerados, murmurou ela, franzindo o senho. O senhor pratica exercícios regularmente? Academia 5 vezes por semana. Gabriel mentiu sobre a frequência atual. Ultimamente mal conseguia tempo para dormir, quanto mais para exercícios. Marina o encarou com ceticismo. Mentiroso. Gabriel ficou chocado.
Ninguém o chamava de mentiroso há décadas. Como assim? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre como ela havia percebido. Seus músculos estão tensos, sua respiração é superficial e você tem olheiras que sugerem sono inadequado. Alguém que se exercita 5 vezes por semana não apresenta esses sintomas. Marina cruzou os braços. Quantas horas o senhor dorme por noite? Gabriel se viu sorrindo novamente. Marina era inteligente, observadora e não se deixava intimidar por sua posição social. 4 horas, talvez 5 em uma boa noite. Isso é péssimo. Marina balançou a cabeça, desaprovando. O senhor está se matando aos poucos. A sinceridade brutal dela o desarmou completamente. Gabriel percebeu que fazia anos desde que alguém se preocupava genuinamente com seu bem-estar, sem segundas intenções. E o que a doutora sugere? Perguntou ele, usando o título médico propositalmente. Enfermeira, corrigiu ela. E sugiro que comece a levar sua saúde a sério, porque dinheiro nenhum vai ressuscitá-lo quando seu coração parar. Gabriel olhou para Marina com uma admiração crescente. Ela era diferente de todas as mulheres que conhecia. Autêntica, corajosa e completamente imune ao seu charme e fortuna. Vamos continuar com os outros exames? Perguntou Marina, voltando ao tom profissional. Mas Gabriel percebeu um leve rubor em suas bochechas. Claro, respondeu ele, percebendo que pela primeira vez em anos não queria que um compromisso terminasse. O restante do check-up passou mais rápido do que Diego gostaria. Isabela manteve o profissionalismo impecável durante os exames de sangue, eletrocardiograma e medições corporais, mas ele notou pequenos detalhes, como ela mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava, como seus olhos brilhavam quando explicava os procedimentos e como evitava contato visual prolongado. Os resultados dos exames de sangue ficam prontos em 24 horas, explicou Isabela, organizando os papéis na prancheta. O hospital entrará em contato para agendar uma consulta de retorno caso seja necessário. Diego colocou a camisa social de volta, observando-a guardar os equipamentos. Não queria que aquele encontro terminasse daquela forma, mas também não sabia como agir. Normalmente, quando se interessava por uma mulher, bastava um convite para jantar em um restaurante caro ou uma viagem para algum destino exótico. Com Isabela, sentia que essa abordagem seria um erro. «Ei, Isabela», disse ele quando ela se dirigia à porta. Ela parou e se virou. «Sim, senhor Santana. Obrigado pelo... cuidado. Faz tempo que alguém não se preocupa se eu estou bem». Isabela o encarou por um momento, e Diego viu algo se suavizar em sua expressão. «Cuidar das pessoas é meu trabalho, senhor Santana. Mas também é importante que o senhor se cuide». «Diego», disse ele. «Pode me chamar de Diego. Senhor Santana fica melhor. Profissionalismo». Isabela sorriu educadamente. «Tenha um bom dia». Ela saiu da sala deixando Diego sozinho com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em uma década, alguém havia dito não para ele de forma sutil, mas definitiva. Do outro lado da porta, Isabela encostou-se na parede do corredor e respirou fundo. Seu coração ainda estava acelerado, e não era pelo esforço físico. Diego Santana era perigosamente atraente, mas ela conhecia seu tipo. Homens poderosos que viam as mulheres como conquistas temporárias. «Isabela, como foi com o VIP?» Juliana apareceu no corredor curiosa. Normal, apenas mais um empresário estressado que não cuida da saúde. Isabela tentou soar casual, mas Juliana a conhecia bem demais. Pelo seu rosto, esse empresário estressado era bem diferente dos outros. Juliana riu. «Bonito?» «Juliana, por favor». Isabela começou a caminhar em direção à próxima sala. «Tenho outros pacientes esperando». Mas enquanto atendia os pacientes seguintes, Isabela não conseguia tirar Diego da cabeça. A forma como ele a olhava, como pareceu genuinamente surpreso quando ela o confrontou sobre sua saúde e, principalmente, aquele momento de vulnerabilidade quando mencionou o pai. Naquela noite, Diego não conseguiu se concentrar na reunião com os investidores chineses. Normalmente, negociações de centenas de milhões de reais exigiam toda sua atenção, mas sua mente voltava constantemente para os olhos verdes de Isabela e sua forma direta de falar. «Diego, você está me ouvindo?» perguntou Robert Chen, o principal investidor. «Desculpe, Robert, pode repetir a última parte?»
Diego se forçou a prestar atenção, irritado consigo mesmo pela distração. 2 horas depois, com o contrato assinado e mais 500 milhões de reais garantidos para seu próximo empreendimento, Diego deveria estar comemorando. Em vez disso, encontrou-se dirigindo pelas ruas de São Paulo, sem destino específico. Parou em um sinal na Vila Madalena e olhou ao redor. Era um bairro que raramente visitava, muito simples, muito real. Perguntou-se onde Isabela morava, como era sua vida fora do hospital. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Diego, onde você está? Temos a reunião com os japoneses em 20 minutos, disse Ricardo, seu assistente. Cancela, remarca para amanhã. Cancelar? Mas eles vieram especialmente do Japão para... Ricardo, eu disse para cancelar. Diego desligou o telefone surpreso com sua própria decisão. Nunca cancelava reuniões importantes por motivos pessoais. Enquanto isso, Isabela estava em sua casa, ajudando a mãe com o jantar. Dona Carmen notou que a filha estava distraída, mexendo a comida no prato sem realmente comer. Aconteceu alguma coisa no trabalho hoje, filha? Não, mãe. Só um dia cansativo. Isabela forçou um sorriso. Você está diferente, mais pensativa. Dona Carmen estudou o rosto da filha. Conheceu alguém. Isabela quase engasgou com a água. Mãe, que ideia! Você sabe que não tenho tempo para essas coisas. Isabela, você tem 28 anos e é linda. Não pode passar a vida inteira cuidando só de mim. Não diga isso. Cuidar da senhora é minha prioridade. Isabela se levantou para lavar os pratos. Além disso, os homens de hoje só querem aventuras. Não estou interessada. Mas mesmo enquanto falava, Isabela pensava em Diego. Havia algo diferente nele, algo além da riqueza óbvia e da aparência atraente. Nos olhos dele, ela havia visto uma solidão que reconhecia, uma tristeza escondida atrás da máscara de sucesso. Balela, disse Dona Carmen. Você está com cara de quem conheceu alguém especial e está tentando convencer a si mesma do contrário. Isabela riu, mas não negou. Sua mãe sempre teve uma intuição impressionante. Na manhã seguinte, Diego acordou com uma decisão tomada. Ligou para Ricardo ainda na cama. Preciso de informações sobre uma funcionária do Einstein. Isabela Costa, enfermeira. Diego, isso não é nada invasivo. Só informações básicas. E quero que marque outro check-up para a próxima semana. Mas você acabou de fazer ontem. Inventem uma desculpa, exame complementar, qualquer coisa. Depois de desligar, Diego se deu conta do absurdo da situação. Ele, que comandava um império empresarial, estava bolando estratégias para rever uma enfermeira que claramente não estava interessada nele. Mas pela primeira vez em anos, Diego Santana havia encontrado algo que seu dinheiro não podia comprar imediatamente. A atenção genuína de uma mulher que o via como um homem comum, não como uma conta bancária. O jogo havia mudado completamente, e Diego estava disposto a aprender novas regras. Uma semana depois, Isabela estava organizando os materiais para mais um dia de trabalho quando Carla, a enfermeira-chefe, se aproximou com uma expressão confusa. Isabela, você fez alguma coisa diferente no atendimento do Sr. Diego Santana na semana passada? O coração de Isabela disparou ao ouvir o nome. Não, por quê? Houve alguma reclamação? Pelo contrário, ele ligou pessoalmente solicitando que você seja responsável por um exame complementar hoje. Disse que se sentiu muito bem atendido. Carla ergueu uma sobrancelha. Em 15 anos trabalhando aqui, nunca vi um paciente fazer uma solicitação específica por uma enfermeira. Isabela sentiu o sangue subir para o rosto. Exame complementar para quê? Os resultados dele estavam normais. Aparentemente, o cardiologista dele pediu um eletrocardiograma de esforço. Está na agenda para as 10 horas. Depois que Carla se afastou, Isabela ficou parada no corredor, processando a informação. Diego havia inventado uma desculpa para voltar. A ideia a deixou simultaneamente irritada e, estranhamente, animada. Menina, você está vermelha que nem pimentão, observou Juliana passando por ela. O que foi? O empresário da semana passada volta hoje, para um exame que eu tenho certeza de que não precisa. Oh! Juliana deu um sorrisinho maroto. Alguém ficou interessado na nossa Isabela. Isso é ridículo. Homens como ele não se interessam por mulheres como eu. Isabela tentou soar convicta,
mas sua voz traiu uma pontada de incerteza. Isabela Costa, você é formada, inteligente, linda e tem um coração do tamanho do mundo. Qualquer homem que não se interessasse por você seria idiota. Juliana segurou o braço da amiga. Só não seja tão dura com ele. Talvez ele seja diferente. Às 10 horas em ponto, Isabela estava na sala de exames quando ouviu a batida na porta. Respirou fundo e abriu. Diego estava ali, vestindo um terno cinza impecável que realçava seus olhos castanhos. Ele sorriu e Isabela sentiu aquela mesma corrente elétrica da semana anterior. Bom dia, Isabela. Ele entrou na sala e ela notou que desta vez ele a havia chamado pelo nome, não de enfermeira. Bom dia, Sr. Santana. Isabela manteve o tom profissional, mas não conseguiu evitar retribuir o sorriso levemente. Vejo que precisa de um eletrocardiograma de esforço. Sim, meu cardiologista achou melhor, depois dos resultados da semana passada. Diego mentiu com a maior naturalidade. Isabela o encarou por um momento. Engraçado. Seus resultados estavam completamente normais. Diego teve a decência de parecer ligeiramente constrangido. Bem, talvez ele seja um médico muito cauteloso. Ou talvez o senhor tenha inventado uma desculpa para voltar aqui. Isabela cruzou os braços, mas havia mais diversão do que irritação em sua voz. Diego riu, uma risada genuína que transformou completamente sua expressão. Você sempre foi tão direta? Sempre. É um defeito meu. Isabela não conseguiu reprimir um sorriso. Bem, já que está aqui, vamos fazer esse exame desnecessário. Durante os próximos 40 minutos, Isabela conduziu Diego através do teste de esteira. Ela tentou manter o foco profissional, mas era difícil ignorar como ele seguia suas instruções sem questionar, como perguntava sobre seu trabalho com interesse genuíno e como seus olhos a acompanhavam quando ela se movia pela sala. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou Diego enquanto caminhava na esteira. 3 anos. Comecei logo depois de me formar. Isabela monitora os equipamentos, tentando não olhar diretamente para o torso nu dele. E sempre quis ser enfermeira? Sempre. Minha mãe ficou doente quando eu tinha 19 anos, e os enfermeiros que cuidaram dela foram especiais. Eles não apenas trataram a doença, eles cuidaram dela como pessoa. Isabela ajustou a velocidade da esteira. Decidi que queria fazer isso pelos outros. Diego a observou enquanto ela falava. Havia uma paixão genuína em sua voz, uma dedicação que ele raramente via no mundo dos negócios. E seus pais? O que fazem? Isabela perguntou, devolvendo a curiosidade. Meu pai morreu há 10 anos, minha mãe... Diego hesitou. Ela vive em Paris. Nos falamos aos domingos. Isabela notou a tensão em sua voz ao mencionar a família. Deve ser difícil estar longe. A gente se acostuma. Diego deu de ombros, mas Isabela percebeu que era uma resposta automática, não sincera. Quando o exame terminou, Diego se vestiu novamente enquanto Isabela organizava os resultados. Conforme eu suspeitava, tudo normal, anunciou ela, entregando-lhe os papéis. Que pena. Diego guardou os documentos sem olhar. Pena? Isabela ergueu uma sobrancelha. Significa que não tenho mais desculpas para voltar aqui. Isabela sentiu o rosto esquentar novamente. Senhor Santana. Diego, ele corrigiu. Eu gostaria de convidá-la para jantar. Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, processando o convite. Parte dela, uma parte maior do que gostaria de admitir, queria dizer sim, mas a parte racional, aquela que a mantinha focada e responsável, conhecia os riscos. Senhor Santana, eu não posso. Ela evitou olhá-lo diretamente. Não seria apropriado. Por causa do hospital? Você não é mais minha enfermeira. O exame acabou. Não é só isso. Isabela finalmente o encarou. Nós somos de mundos completamente diferentes. E daí? Diego deu um passo em direção a ela. Não estou pedindo para você se casar comigo. É só um jantar. A forma casual como ele disse casar fez Isabela sentir uma pontada de irritação. Era exatamente isso que ela esperava. Para ele, mulheres eram um entretenimento temporário. Exatamente. Isabela endireitou os ombros. Para o senhor é só um jantar. Para mim seria complicado demais. Diego percebeu que havia dito algo errado pela mudança na expressão dela. Isabela, eu não quis dizer. Disse sim, e está certo. Isabela abriu a porta da sala. Tenha um bom dia, Sr. Santana. Diego saiu da sala frustrado e confuso.
Nunca havia tido que convencer uma mulher a aceitar um convite seu, e definitivamente nunca havia se importado tanto com uma recusa. No corredor, cruzou com Juliana, que o reconheceu imediatamente. Com licença, disse ele parando. Você é amiga da Isabela? Juliana o analisou rapidamente. Alto, bonito, terno caro, relógio que custava mais que seu carro. Sou. Por quê? Ela é sempre tão... teimosa? Juliana riu. Teimosa não. Inteligente. Isabela não é como as outras mulheres que o senhor deve conhecer. Como assim? Ela não se impressiona com dinheiro ou status. Ela teve que crescer rápido quando a mãe adoeceu, trabalhar para pagar tratamentos, estudar à noite. Ela sabe o valor real das coisas. Juliana o estudou. Se o senhor está realmente interessado nela, vai ter que provar que vale a pena o risco. Que risco? O risco de se apaixonar por alguém que pode partir a qualquer momento quando se cansar de brincar com pessoas simples como nós. Diego ficou em silêncio, processando as palavras. Juliana havia ido direto ao ponto. Isabela o via como um homem rico, entediado, procurando diversão. E como eu provo que é diferente? Juliana sorriu. Isso, meu caro, o senhor vai ter que descobrir sozinho. Enquanto isso, Isabela estava na sala de descanso, tomando um café e tentando se concentrar nos prontuários. Mas sua mente voltava constantemente para a expressão de Diego, quando ela recusou o convite. Pensando no empresário gostoso, Juliana entrou na sala com um sorriso sapeca. Ele foi embora? Foi, mas me fez uma pergunta interessante. Juliana se sentou ao lado da amiga. Perguntou como poderia provar que vale a pena o risco. Isabela levantou os olhos do prontuário. Você falou com ele? Falei sim. E sabe de uma coisa? Acho que ele está realmente interessado em você, não apenas em uma aventura. Juliana, homens como Diego Santana não se apaixonam por enfermeiras que moram na Vila Madalena e sustentam a mãe doente. Por que não? Você é incrível, Isabela. É hora de começar a acreditar nisso. Naquela noite, Isabela chegou em casa e encontrou sua mãe assistindo à televisão. No noticiário, uma reportagem sobre o jovem empresário Diego Santana mostrava imagens dele saindo de uma reunião cercado por seguranças. Bonito esse rapaz, comentou Dona Carmen casualmente. Isabela quase derrubou a bolsa. Mãe, o quê? Estou só comentando. Ele parece ser bem-sucedido também. Carmen olhou para a filha com um sorrisinho maroto. Não é o tipo de homem que uma mãe gostaria de ver com a filha? Mãe, pelo amor de Deus! Isabela desligou a televisão, mas não antes de ver Diego entrando em uma Ferrari vermelha. Era exatamente isso. Eles viviam em universos paralelos que não deviam se cruzar. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, Isabela não conseguia parar de pensar na forma como Diego a olhava, como parecia genuinamente interessado em suas respostas, e principalmente na vulnerabilidade que havia visto em seus olhos quando falou sobre o pai. Talvez Juliana estivesse certa. Talvez Diego fosse diferente. Ou talvez Isabela estivesse cometendo o erro de confundir atração física com algo mais profundo. Só havia uma forma de descobrir, mas seria um risco que ela estava disposta a correr. Diego passou os 3 dias seguintes tentando se concentrar no trabalho, mas falhando miseravelmente. Durante uma reunião sobre um novo empreendimento imobiliário em Alphaville, se pegou pensando em como Isabela cuidava da mãe, trabalhava no hospital e ainda estudava à noite. A dedicação dela era algo que ele raramente via em seu mundo de privilégios. Diego, você está me ouvindo? Perguntou Marcos, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. Desculpa, Marcos, pode repetir? Marcos dispensou os outros executivos da sala e se aproximou de Diego. O que está acontecendo com você? Faz 3 dias que você está no mundo da lua. Diego hesitou. Marcos era a única pessoa em quem confiava completamente, mas nunca havia falado sobre mulheres com ele além de comentários superficiais. Conheci uma mulher, disse finalmente. E daí? Você conhece mulheres toda semana? Marcos riu. Qual é a diferença desta? Ela me disse não. Marcos parou de rir. Como assim não? Convidei para jantar. Ela recusou. Disse que somos de mundos diferentes. Diego se levantou e foi até a janela do escritório observando São Paulo lá embaixo. E não são? Diego se virou surpreso com a pergunta. Marcos, Diego, vamos ser honestos. Quando foi a última vez que você teve que conquistar uma mulher de verdade?
Não estou falando de impressionar com restaurantes caros ou viagens. Estou falando de conquistar o coração de alguém. Diego ficou em silêncio. A resposta era nunca. Quem é ela? Perguntou Marcos. Isabela Costa, enfermeira do Einstein. Diego contou sobre os encontros, omitindo apenas a intensidade do que sentia. Uma enfermeira. Marcos assentiu lentamente. E você acha que ela está errada sobre vocês serem de mundos diferentes? Não sei, talvez, Diego suspirou. Mas eu quero descobrir. Então pare de agir como o Diego empresário e comece a agir como o Diego homem. Marcos se levantou. Lembra quando a gente era jovem? Antes de todo esse dinheiro, como você agiria se ainda fosse aquele garoto de classe média da Zona Oeste? Diego sorriu pela primeira vez em dias. Marcos tinha razão. Ele havia se esquecido de como era ser uma pessoa normal. Naquela tarde, Diego fez algo que não fazia há anos. Dirigiu até a Vila Madalena sem chofer, sem agenda, sem destino específico. Estacionou a Ferrari, que percebeu ser um erro assim que viu os olhares, e começou a caminhar pelas ruas do bairro. Era diferente do que imaginava. As casas antigas misturadas com prédios novos, os bares e restaurantes simples, mas charmosos, as pessoas caminhando sem pressa. Havia uma vida real ali, autêntica, que ele havia perdido em algum lugar entre o 1º milhão e o 100º. Parou em uma floricultura pequena e simples. A senhora que atendia, Dona Rosa, tinha uns 60 anos e um sorriso caloroso. Boa tarde, meu filho. Em que posso ajudá-lo? Queria um buquê simples, não muito extravagante. Diego olhou as flores, se sentindo estranhamente perdido. Para alguém especial? Dona Rosa perguntou com um brilho nos olhos. Para alguém que merece flores simples e bonitas, não arranjos caros e exagerados. Dona Rosa sorriu e começou a montar um buquê com margaridas brancas e algumas folhagens. Às vezes as coisas mais simples são as mais bonitas, né? Essa menina teve sorte. Ainda não, disse Diego, pagando pelas flores. Mas espero que tenha. No dia seguinte, Isabela estava saindo do hospital após seu turno, quando encontrou Diego encostado em um carro simples, um Civic preto, não a Ferrari que havia visto na televisão. Oi, disse ele, se aproximando com o buquê de margaridas na mão. Isabela parou, surpresa. Como você soube que horário eu saio? Perguntei na recepção. Diego estendeu as flores. São para você. Isabela olhou as margaridas. Eram simples, delicadas, completamente diferentes dos arranjos extravagantes que imaginava que um homem como ele daria. Diego, eu já disse... Eu sei. Você disse que não pode jantar comigo. Diego guardou as mãos nos bolsos, um gesto nervoso que Isabela nunca havia visto antes. Então pensei em outra coisa. Que coisa? Café. Aqui perto. 1 hora no máximo. Em público, sem compromisso. Diego deu um meio sorriso. Nem pode ser considerado um encontro. Isabela segurou as margaridas, sentindo o perfume suave. Por que você está insistindo tanto? Porque... Diego hesitou, procurando as palavras certas. Porque você é a primeira pessoa em anos que me olha e vê Diego, não o que Diego possui. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Isabela viu algo nos olhos dele que reconheceu. A mesma solidão que às vezes sentia quando estava sozinha à noite, cuidando da mãe, se perguntando se algum dia teria uma vida própria. 1 hora, disse ela finalmente, e pagamos cada um o seu. Diego sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Combinado. Eles foram para uma cafeteria pequena a 2 quadras do hospital. Diego havia escolhido propositalmente um lugar simples, com mesas de madeira desgastada e um cardápio escrito à mão. Isabela ficou surpresa quando ele pediu um café preto simples, nada dos drinks elaborados que ela esperava. Então, disse Isabela, mexendo o açúcar no café, conte-me sobre você. A versão real não a que sai nas revistas. Diego riu. Você lê revistas de negócios? Não, mas minha amiga Juliana pesquisou sobre você no Google depois que você apareceu no hospital. Isabela deu um sorriso travesso. Aparentemente você é um dos solteiros mais cobiçados do país. Que horror! Diego fez uma careta. Odeio essas matérias. Por quê? Deve ser bom para os negócios. Talvez. Mas não é quem eu sou. Diego olhou pela janela. Essas revistas mostram festas, carros, casas. Não mostram que eu trabalho 16 horas por dia,
que não tenho amigos de verdade além do Marcos, que minha última namorada séria foi há 5 anos e terminou porque ela disse que eu era emocionalmente indisponível. Isabela o estudou. E era emocionalmente indisponível? Provavelmente. Diego a encarou. Quando seu pai morre de infarto aos 60 anos porque trabalhou demais e você herda um império que emprega milhares de pessoas, você aprende a não se permitir fraquezas. Cuidar dos sentimentos não é fraqueza, Diego. No meu mundo é. Ele tomou um gole do café. Até conhecer você. Isabela sentiu o coração acelerar. O que isso significa? Significa que você me fez questionar muitas coisas. Por exemplo, quando foi a última vez que me importei se alguém estava genuinamente bem? Quando foi a última vez que cancelei uma reunião importante por motivos pessoais? Diego se inclinou para a frente. Você mudou algo em mim, Isabela. Diego. Isabela não sabia o que dizer. Parte dela queria fugir da intensidade daquele momento, mas outra parte estava curiosa sobre onde aquela conversa levaria. Me fale sobre você, disse Diego. Sua família, seus sonhos. Quero conhecer a Isabela real. Isabela respirou fundo. Minha mãe se chama Carmen. Tem diabetes há 6 anos. Meu pai saiu quando eu tinha 15 anos, quando descobrimos a doença dela. Disse que não conseguia lidar com a responsabilidade. A mágoa ainda era visível em sua voz. Sinto muito. Eu também por muito tempo. Mas depois entendi que ele me fez um favor. Mostrou que tipo de homem era antes que eu confiasse nele completamente. Isabela brincou com a alça da xícara. Desde então trabalho e estudo para garantir que nunca mais dependa de ninguém. E seus sonhos? O que você quer para o futuro? Isabela hesitou. Fazia tempo que ninguém perguntava sobre seus sonhos. Quero abrir uma clínica comunitária na periferia. Levar atendimento de qualidade para quem não pode pagar por planos de saúde caros. Diego a olhou com admiração. É um sonho lindo. É um sonho caro. Isabela deu uma risada amarga. Por isso faço faculdade de administração à noite. Para aprender a gerir um negócio. Conseguir investidores, tornar o projeto viável. Quanto você precisa? Isabela o encarou com suspeita. Por quê? Curiosidade profissional. Trabalho com investimentos. 2,5 milhões para começar. Isabela balançou a cabeça. Uma fortuna para mim, troco de pão para você. Diego ficou em silêncio por um momento. Isabela viu quando a expressão dele mudou, como se tivesse tido uma ideia. O que foi? Perguntou ela. Nada. Só admiração. Você tem 28 anos e já sabe exatamente o que quer fazer para mudar o mundo. E você? O que quer fazer para mudar o mundo? Diego riu, mas sem humor. Até semana passada eu só queria ganhar mais dinheiro, construir mais prédios, fazer mais negócios. Agora, não sei. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isabela percebeu que Diego era muito mais complexo do que imaginara. Por trás da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem que questionava o próprio propósito na vida. Isabela, disse Diego finalmente, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você tem motivos para desconfiar de homens como eu. Mas me dê uma chance de provar que posso ser diferente. Isabela o olhou nos olhos e viu sinceridade. Talvez fosse loucura, talvez fosse um erro, mas algo dentro dela queria acreditar que Diego Santana era diferente de todos os homens que havia conhecido. Uma chance, disse ela suavemente, mas com uma condição. Qual? Nada de tentar me impressionar com dinheiro. Nada de restaurantes caros, presentes extravagantes ou gestos grandiosos. Se você quer me conhecer de verdade, vai ter que ser como pessoas normais fazem. Diego sorriu. Combinado. Mas posso sugerir nosso próximo encontro? Isabela assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa. Sábado à tarde, Parque Ibirapuera. Caminhada, pipoca e conversa. O programa mais simples que consegui pensar. Isabela riu, e pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se imaginar que talvez, apenas talvez, merecesse um pouco de felicidade também. Combinado, disse ela, e Diego sentiu como se tivesse acabado de ganhar a negociação mais importante de sua vida. Sábado amanheceu ensolarado em São Paulo, uma raridade no outono paulistano. Isabela acordou mais cedo que o normal, sentindo uma mistura de nervosismo e expectativa que não experimentava há anos. Escolheu uma roupa simples,
jeans, tênis confortáveis e uma blusa azul claro que realçava seus olhos verdes. Você está diferente hoje, observou Dona Carmen enquanto tomavam café da manhã juntas. Mais leve. É um dia bonito, mãe. Pensei em dar uma caminhada no Ibirapuera. É sozinha? Carmen ergueu uma sobrancelha, conhecendo a filha bem demais. Isabela hesitou. Na verdade, vou encontrar alguém. Ah, Carmen sorriu. O empresário bonito da televisão? Mãe, Isabela corou. Como você sabe? Filha, eu posso estar doente, mas não sou cega. Você está radiante há dias, desde que começou a falar dele. Carmen segurou a mão de Isabela. Só me promete uma coisa. O quê? Que vai se permitir ser feliz. Você cuidou de mim todos esses anos, trabalhou tanto. Merece ter alguém especial na sua vida. Isabela beijou a testa da mãe emocionada. Eu te amo, mãe. Eu também te amo. Agora vai e se diverte. 2 horas depois, Isabela chegou ao Parque Ibirapuera e encontrou Diego esperando próximo ao portão principal. Ele usava jeans escuros, tênis e uma camiseta polo branca simples. Sem o terno, parecia mais jovem, mais acessível. Oi, disse ele sorrindo quando a viu se aproximar. Oi. Isabela sorriu de volta, notando como ele parecia diferente. Mais relaxado, mais real. Você está linda, disse Diego, e a simplicidade sincera do elogio fez Isabela se sentir mais especial do que qualquer palavra rebuscada. Eles começaram a caminhar pela alameda principal do parque. Era um sábado movimentado, famílias fazendo piqueniques, crianças brincando, casais namorando, pessoas fazendo exercícios. A vida real de São Paulo em toda a sua diversidade. Faz quanto tempo que você não vem a um parque? Perguntou Isabela, observando como Diego olhava ao redor com curiosidade. Honestamente, acho que não venho desde criança. Diego riu. Estranho, né? Moro nesta cidade há 35 anos e esqueci como ela pode ser bonita. Eles pararam próximo ao lago, observando os patos nadando tranquilamente. Diego comprou pipoca de um vendedor ambulante e eles se sentaram em um banco. Me conte sobre sua infância, disse Isabela, jogando pipoca para os patos. Normal até os 16 anos. Meu pai tinha uma construtora pequena na Zona Oeste. Não éramos ricos, mas vivíamos bem. Diego olhou para a água. Eu queria ser arquiteto, desenhar casas bonitas e funcionais para pessoas comuns. O que mudou? Meu pai teve o primeiro infarto quando eu tinha 17 anos. Foram 3, cada um mais grave que o anterior. Diego jogou um punhado de pipoca com mais força que o necessário. Entre os 17 e os 25, vi ele lutar para manter a empresa funcionando. Sempre estressado, sempre preocupado com dinheiro. Isabela tocou suavemente o braço dele. E você assumiu tudo. Quando ele morreu, herdei uma empresa endividada e 50 funcionários que dependiam dos salários para sustentar suas famílias. Diego a encarou. Não podia deixar aquelas pessoas na rua. Então esqueci a arquitetura e me dediquei aos negócios. E deu certo. Deu. Mais do que imaginei. Mas em algum lugar do caminho perdi a pessoa que eu era. Ou quem eu poderia ter sido. Diego sorriu tristemente. Até encontrar você. Isabela sentiu o coração acelerar. Diego, você me faz lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Quando eu ainda sonhava em fazer diferença no mundo. Não apenas ganhar dinheiro. Diego se virou para encará-la completamente. Sua paixão pela clínica comunitária me fez perceber que eu não tenho nenhuma paixão real há anos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas passarem. Isabela processava tudo que Diego havia compartilhado, vendo um lado dele que as revistas nunca mostrariam. Quer saber uma coisa? Disse Isabela finalmente. Acho que seu pai ficaria orgulhoso. Você salvou a empresa dele e criou empregos para milhares de pessoas. Isso também é fazer diferença. Diego a olhou com uma expressão que Isabela não conseguiu decifrar completamente. Havia gratidão, surpresa e algo mais profundo. Como você consegue sempre ver o lado bom das coisas? Experiência. Quando você passa por momentos difíceis, aprende a valorizar as coisas boas por menores que sejam. Isabela sorriu. Além disso, é mais fácil ver os outros claramente do que a nós mesmos. Eles continuaram caminhando, conversando sobre tudo e nada. Diego contou histórias engraçadas dos primeiros anos da empresa, quando ele não entendia nada de negócios e cometia erros básicos.
Isabela falou sobre os pacientes mais marcantes do hospital, sempre preservando a privacidade, mas compartilhando as lições que aprendera. Quando o sol começou a se pôr, eles estavam sentados na escadaria do Museu de Arte Moderna, dividindo um açaí que compraram de um vendedor. Isabela, disse Diego de repente sério, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já se apaixonou? De verdade? Isabela hesitou. Uma vez, na faculdade. Durou 2 anos. O que aconteceu? Ele não conseguiu lidar com minhas responsabilidades. Queria que eu saísse mais, que passasse menos tempo cuidando da minha mãe, que fosse mais espontânea. Isabela fez aspas no ar. Quando entendi que ele queria mudar quem eu era, terminei. Ele era idiota. Isabela riu. Talvez. Ou talvez a gente só fosse incompatível mesmo. Não deu certo e pronto. E desde então foquei no que era importante. Trabalho, estudos, minha mãe. Isabela o encarou. E você? Já se apaixonou? Diego ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela achou que ele não responderia. Pensei que sim uma vez, Fernanda. Namoramos 3 anos. Diego mexeu o açaí sem comer. Mas, quando terminou, percebi que o que eu sentia por ela não era amor, era conveniência. Ela se encaixava na vida que eu havia construído. E o que seria amor, então? Diego a olhou diretamente nos olhos. Acho que é quando alguém entra na sua vida e de repente você percebe que todas as suas prioridades mudaram. Quando você se importa mais com o bem-estar dessa pessoa do que com seus próprios planos. Isabela sentiu o ar faltar. A intensidade no olhar de Diego deixava claro que ele não estava falando teoricamente. Diego, começou ela, mas ele a interrompeu gentilmente. Não precisa dizer nada agora, só queria que você soubesse. E o domingo amanheceu chuvoso, combinando com o turbilhão de emoções que Isabela sentia desde o dia anterior. Não conseguira dormir bem, repassando cada momento da tarde no parque, cada palavra que Diego havia dito. Estava preparando o almoço quando o telefone tocou. Isabela, é o Dr. Henrique. A voz do médico de sua mãe soou séria. Preciso que venha ao hospital hoje. Os últimos exames da sua mãe mostraram algumas alterações que precisamos discutir pessoalmente. O mundo de Isabela parou. É grave? Vamos conversar quando você chegar. Pode vir agora? Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. Dona Carmen a olhou preocupada da sala. O que foi, filha? Dr. Henrique quer nos ver hoje sobre os exames. Isabela tentou manter a voz calma, mas sua mãe a conhecia bem demais. Isabela, seja o que for, vamos enfrentar juntas, como sempre. 2 horas depois, elas estavam no consultório do Dr. Henrique. Isabela segurava a mão da mãe preparando-se para o pior. Dona Carmen, os exames mostram que o diabetes não está mais respondendo ao tratamento atual. Precisaremos de uma abordagem mais agressiva, incluindo insulina e um novo medicamento. O médico olhou para Isabela. O custo mensal será de aproximadamente $3.800. Isabela sentiu o mundo girar. Seu salário era de $4.200. Depois de pagar aluguel, contas básicas e alimentação, sobrava muito pouco. Onde conseguiria mais que $3.800 por mês? Doutor, existe alguma alternativa mais acessível? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Infelizmente não. Sua mãe precisa deste tratamento específico. Sem ele... Ele não terminou a frase, mas o significado era claro. No caminho de volta para casa, Dona Carmen segurou a mão da filha. Isabela, eu sei no que você está pensando, mas não quero que se sacrifique por mim. Mãe, não diga isso, vamos dar um jeito. Como, filha? Você já trabalha demais, estuda à noite. Carmen parou de andar. Esse rapaz, o Diego, ele tem condições de ajudar. Mãe, Isabela ficou chocada. Eu jamais pediria dinheiro para ele. Por orgulho? Por dignidade. Acabei de conhecê-lo. Não posso pedir ajuda financeira para alguém que mal conheço. Mas você gosta dele, e ele claramente gosta de você. Isabela ficou em silêncio. Era verdade. Ela havia começado a gostar de Diego mais do que gostaria de admitir. Mas pedir dinheiro mudaria completamente a dinâmica entre eles. Naquela noite, enquanto Isabela calculava e recalculava suas finanças sem encontrar uma solução, seu celular tocou. Oi, Isabela, como foi seu domingo? A voz de Diego soou carinhosa. Oi, Diego.
Isabela tentou soar normal, mas falhou. Aconteceu alguma coisa? Você parece diferente. Isabela fechou os olhos. Diego já a conhecia bem o suficiente para perceber quando algo estava errado. Problemas familiares. Nada que não se resolva. Ela mentiu. Isabela, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Sabe disso, né? A oferta sincera de Diego quase a fez chorar. Eu sei, obrigada. Quer que eu vá aí, podemos conversar. Não, obrigada. Preciso resolver algumas coisas sozinha. Depois que desligaram, Isabela se sentiu pior. Diego havia oferecido ajuda genuinamente, mas ela não conseguia se obrigar a aceitar. Na segunda-feira, Isabela estava mais distraída que o normal no trabalho. Juliana notou imediatamente. O que houve? Você parece péssima. Isabela contou sobre a consulta médica e os custos do novo tratamento. Meu Deus, Isabela, isso é quase seu salário inteiro. Eu sei. E o Diego? Você contou para ele? Claro que não. Por que não? O homem está claramente apaixonado por você, tem condições de ajudar. Juliana, se eu aceitar dinheiro dele agora, nossa relação vai mudar para sempre. Ele vai achar que estou com ele por interesse. Ou pior, eu vou me sentir em dívida com ele. Isabela balançou a cabeça. Não posso fazer isso. Então o que vai fazer? Vou procurar um segundo emprego. Trabalhar fins de semana, talvez. Isabela, você já mal tem tempo para respirar. Naquela tarde, enquanto Isabela organizava prontuários, Carla se aproximou. Isabela, tem alguém aqui para te ver. Ela olhou e viu Diego no corredor com uma expressão preocupada. Oi, disse ele quando ela se aproximou. Desculpa aparecer assim, mas você estava estranha ontem e eu fiquei preocupado. Isabela olhou ao redor, consciente de que outros funcionários estavam observando. Diego, eu estou trabalhando. 5 minutos. Por favor. Eles foram para uma área mais reservada do hospital. Isabela, o que está acontecendo? E não me diga que não é nada, porque eu sei que é. Isabela olhou para ele. Os olhos castanhos, cheios de preocupação genuína. A forma como ele havia deixado provavelmente compromissos importantes para vir verificar como ela estava. Pela primeira vez, se permitiu imaginar como seria ter alguém para dividir os fardos da vida. Minha mãe precisa de um tratamento novo. É caro, ela disse simplesmente. Quanto? Diego, Isabela, quanto? 3.800 por mês. Diego não hesitou nem um segundo. Eu pago. Não. A resposta saiu automática. Por que não? Porque mudaria tudo entre nós. Isabela lutou contra as lágrimas. Você não entende. Se eu aceitar, nunca vou saber se você está comigo porque me ama ou porque se sente responsável por mim. Diego ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dela. Isabela, olha para mim. Ele segurou gentilmente o rosto dela. Eu te ajudaria mesmo se não houvesse nada entre nós, porque é a coisa certa a fazer, porque sua mãe precisa e eu posso ajudar. Mas há algo entre nós, Isabela sussurrou. E é exatamente por isso que não posso deixar você sofrer quando tenho como ajudar. Diego secou uma lágrima que escorreu pelo rosto dela. Isabela, eu me apaixonei por você, completamente. E quando você ama alguém, os problemas dela se tornam seus problemas também. Isabela olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade. Pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo ajuda sem esperar nada em troca, apenas porque se importava com ela. Eu também me apaixonei por você, sussurrou ela. Diego sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Então deixa eu cuidar de vocês. Deixa eu ser parte da sua vida de verdade. Isabela assentiu, finalmente permitindo-se aceitar que merecia ter alguém ao seu lado. Quando Diego a beijou ali no corredor do hospital, ela sentiu que pela primeira vez em anos não estava sozinha contra o mundo. E pela primeira vez, Diego Santana sentiu que seu dinheiro estava sendo usado para algo que realmente importava, proteger a mulher que amava e a família dela. Alguns metros de distância, Juliana observava a cena com um sorriso enorme, já planejando como contaria para todo mundo que sua amiga havia encontrado seu príncipe encantado, um que existia de verdade, não apenas nos contos de fada.